fria, mas tão especial. Então, que a paz de Jesus, ela envolva os nossos corações e que o amparo dos bons espíritos, ele nos auxilie nessa reflexão. Hoje eu quero convidar vocês a uma jornada, né, não apenas intelectual, mas também espiritual. Nós vamos conversar sobre as novas mídias sociais e o papel que elas desempenham na divulgação do Consolador Prometido, à luz da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Mas antes, turma, eu quero propor algo diferente. Será que é diferente? Né? Eu gostaria que vocês fechassem os olhos por um instante, se puderem, né? Respirem fundo, imaginem que voltamos no tempo agora. Estamos agora caminhando pelas trilhas empoeiradas da Galileia. O sol brilha forte, sentimos o calor no rosto, o aroma dos campos, o som de vozes ao longe, e ali, à margem de um lago tranquilo, uma multidão se forma. Todos estão em silêncio. E tem uma expectativa no ar. Então, ele aparece. Quem vocês acham que aparece? Jesus. Um olhar sereno, ele se aproxima de uma barca, né? E começa a ensinar. E, turma, não há microfones, nem telões, nem redes, né? Redes sociais. Mas há algo muito mais poderoso, né? A presença, a palavra, o amor que vibra em cada frase. E naquele tempo não havia internet. Né? Havia o coração humano com os mesmos conflitos, dores, esperanças que carregamos hoje. E Jesus, sua sabedoria infinita, ele falava por meio de parábolas, imagens simples e histórias que tocavam diretamente a alma. Ele usava os recursos disponíveis, né, à sua época. Quais eram os recursos que Jesus tinha naquela época, né? Vamos pensar. Uma barca, uma montanha, um campo de trigo, né? Mesmo assim, ele tocava multidões, né? Agora, voltemos agora ao tempo presente. Hoje nós temos milhões de barcas digitais. Temos celulares, computadores, redes sociais, né? Temos o poder de alcançar milhares, milhões, né? Com uma única mensagem. E a pergunta que eu me faço, e eu compartilho com vocês, é: o que estamos fazendo com esse poder? No Evangelho segundo o Espiritismo, turma, lá no capítulo 6, o Espírito de Verdade, ele nos lembra da promessa feita por Jesus. O Consolador, o Espírito de Verdade, virá ensinar todas as coisas e fazer recordar o que Jesus disse. O Espiritismo é esse Consolador. Ele nos ajuda a compreender o Evangelho em sua profundidade, né? Responde às nossas angústias mais íntimas, consola os corações, às vezes enlutados, ilumina o sentido da vida. E essa mensagem que o mundo tanto precisa hoje, né? Talvez mais do que nunca, né, turma? Mas o mundo mudou, né? A multidão que antes ela se aglomerava lá à beira do lago, hoje ela está conectada, como nós, por exemplo, hoje, conectada por telas. O púlpito, né, não é mais apenas físico, né? Ele é digital. As novas mídias sociais são os novos montes, né? Onde podemos anunciar as bem-aventuranças, né? São os novos templos, onde os corações também buscam respostas, mesmo que disfarçados de, às vezes, vídeos curtos, stories,
ou posts motivacionais, né? E aí eu volto à pergunta, né? O que temos compartilhado? O que temos semeado nesses solos virtuais? Pensem comigo. Um jovem, às 2 da manhã, sozinho no quarto, com crise de ansiedade, ele, ele abre o Instagram e se depara com uma citação do Evangelho. Aquilo toca ele, né? Ele para, reflete, chora, talvez desista até de um pensamento trágico, né? Talvez volte a acreditar que há um propósito. Então, não é só um post, né? É o Consolador chegando silenciosamente pela tela de um celular. E não pensem que isso é exagero, né? Emmanuel, turma, no livro Pão Nosso, ele nos lembra, né? A ferramenta em si não constrói, mas nas mãos do trabalhador consciente, ela se torna extensão da vontade divina. Se Kardec estivesse hoje entre nós, eu acho que ele usaria a tecnologia, turma. Ele próprio, né, foi um divulgador incansável, né, usou os recursos disponíveis lá do século XIX, né, para compilar, Rompeu publicar. barreiras, né, amigo? Oi? Kardec mesmo rompeu barreiras lá, né? Exatamente, Lívia. Exatamente, né? O que ele criou lá, né? Ele criou a revista Espírita para manter viva a chama do esclarecimento e do debate contínuo, né? Ele rompeu barreiras naquela época. A lógica do espiritismo, ela é de avanço, né, turma? Não é verdade? Ela é de avanço, de atualização constante. Como ele mesmo disse lá no livro dos médiuns, no item 303. Está lá, né? O espiritismo marcha com o progresso e jamais será ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro sobre um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Olha que interessante. Então, por que nós, né, que herdamos esse legado, haveríamos de ignorar os meios de comunicação do nosso tempo hoje? Talvez em alguns momentos, às vezes, achamos que divulgar é tarefa apenas dos grandes oradores, dos escritores, dos médios conhecidos. Mas, se vocês me permitem, eu gostaria de dizer algo de coração, né? Todo gesto sincero é divulgação, por mais simples que seja, né? Uma mensagem enviada a um amigo que está sofrendo, um vídeo compartilhado, uma citação postada com carinho, né? Até um simples "estou orando por você", escrito em um comentário, pode ser instrumento de consolo. E não precisamos ser especialistas, né? O importante é sermos autênticos, sermos fiéis, sermos fiéis à mensagem do Cristo, né? Não se trata de fazer proselitismo, né? Mas de espalharmos a luz. Em um mundo, em alguns momentos, onde se compartilha tanto ódio, intolerância e superficialidade, né? Compartilhar a esperança já é um ato revolucionário. Mas voltemos à viagem no tempo, né? Agora estamos lá no Monte das Oliveiras, né? Jesus olha para Jerusalém lá do alto, ele vê a cidade que rejeita os profetas, mas não desiste dela. Ele sabe que o tempo passará e deixa a semente plantada, confiando que virão trabalhadores para continuar essa obra. E hoje, será que nós somos esses trabalhadores? Sim, nós somos, né?
com as nossas imperfeições, as nossas limitações, as nossas dúvidas, mas com o coração disposto. As redes sociais, elas não precisam ser palco de vaidade. Elas podem ser também altares de serviço, né? Elas não precisam gerar comparação e competição. Elas podem ser canais de acolhimento, de empatia, de diálogo. O que transforma não é a ferramenta, é o espírito que a usa. Por isso, eu gostaria de convidar vocês a refletirem com carinho, né? Por exemplo, em algumas questões que a gente pode praticar hoje, né? O que posso fazer com os recursos que tenho para ser instrumento do bem? Como posso usar, né, meu tempo online para ser ponte e não muro? Ou ainda, como posso ser, mesmo em silêncio, um eco da voz do Cristo? Eu termino com um convite que sejamos faróis digitais. Né? Que de repente, cada postagem nossa, ela seja uma prece. Cada palavra nossa na internet, ela possa ser semente da paz. Né? E que as nossas mãos, mesmo atrás de telas, elas estejam unidas a um propósito maior, que é divulgar o Consolador com amor, verdade e responsabilidade. Como disse o próprio Espírito de Verdade, né? Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. E talvez hoje a gente possa arriscar, né? E dizer o terceiro, né? Divulgai, espalhai, né? Espalhai o consolo, espalhai a luz, espalhai o Cristo. Mas antes de encerrarmos a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de deixar uma mensagem, não apenas para ouvir com os ouvidos, mas para a gente sentir com o coração. Cada um de nós, independente do que a gente esteja passando nesse atual momento, cada um de nós está caminhando o seu próprio trecho da estrada, né? Às vezes com passos firmes, outras vezes com os pés cansados, às vezes rodeados de amigos, outras sentindo o peso da solidão. Mas o que jamais nos falta, ainda que silencioso, é o amparo de Deus. E o olhar de Jesus que nos acompanha mesmo quando não o vemos. Hoje nós falamos sobre redes sociais, né? Mas o que realmente importa é a rede invisível de afeto e auxílio que o alto tece todos os dias em nossa direção. A gente não pode enxergar, mas nós somos sustentados por ela. Nós podemos não perceber, mas nós somos profundamente amados. Talvez, em alguns momentos, a gente ainda duvide, né? Um momento de fraqueza dessa força. Talvez esteja esperando por um sinal. Então, que essa mensagem ela seja sinal. Cada um de nós é luz. Né? Nós temos um valor. Nós somos capazes de ser instrumentos do bem, mesmo em silêncio, mesmo com pouco, mesmo com dor. Jesus não exige perfeição. Ele apenas nos chama a caminhar com ele, e cada passo que damos em direção à luz já é parte da transformação do mundo. Então, não esperem grandes feitos. Tentem espalhar pequenos gestos com amor. Divulguem o bem com quem planta esperança, mesmo sem saber quando virá a colheita. Mas essa semente um dia ela vai florescer, né?
E nunca, jamais se esqueçam, né? Todos nós fazemos parte do plano divino, nós temos um papel nessa obra e tudo aquilo que é feito com amor permanece. Muita paz, muita luz e cada um, onde estiver, um ponto de luz em nome do Cristo. Muito obrigado a vocês por essa escuta generosa, que Jesus nos envolva com a sua paz, cada um de nós do seu jeito, com seus dons, com seus recursos, possa ser um elo vivo nessa grande corrente de divulgação do bem. Muita luz e até breve, pessoal. Muito obrigada, amigo. Maravilhoso. Alguém quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Não? Amigo, eu coloquei esse tema porque quando eu pesquiso as palestras, né, cada vez mais a gente está vendo temas atuais, né, temas modernos do nosso século. Não só em questão às mídias sociais, mas como foi o da ansiedade, depressão, as pessoas precisam ter informações sobre aquilo que elas estão passando nesse momento. E o que eu acho, assim, interessante também desse ponto de vista da mídia social, né, é que você tem um acesso muito maior às coisas, né? Às informações verdadeiras, a ver Chico Xavier, a ver Divaldo, a pesquisar livros, né? Há possibilidades, abrem-se portas e possibilidades, como no nosso caso aqui, que estamos gravando, e você pode ver a palestra depois, você pode escutar novamente, você pode refletir com mais calma, com mais tranquilidade. Então, a gente tem que fazer uso, né, do que está no nosso século. Não sei se mais alguém viu a reportagem do Fantástico, que estava falando da inteligência artificial, né? E estava falando como você se observar se aquele vídeo é real. Então, é o que tem que ser chamado aqui a atenção hoje. O discernimento em relação às redes sociais é aquilo que você tem como base da formação da sua vida. Aquilo é possível, né? Aquilo é real, né? Mostrou um vídeo de um ônibus escolar cheio de gatinhos falando. Isso é real? Não é real. Então, eu acho que com tudo, nas mídias sociais, nas redes sociais, no YouTube, seja onde for que você vá pesquisar, você tem que entrar com o seu bom senso, né? Ver se aquilo lá tem lógica, tem raciocínio, tem razão, né? Para você para se manter são, porque se você se deixa levar por muitas coisas, beira até a insanidade mesmo mental, porque você fica fazendo comparações de coisas que são impossíveis. Mas eu acho, no meu modo de ver, que a gente está num parâmetro aí que a gente precisa buscar um equilíbrio, né? Porque até agora a gente desbravou esse mundo da tecnologia, das redes sociais, da internet, sem medidas, né? Mas agora a gente precisa ter parâmetros qualitativos para que você saiba qual é o que é realidade e o que não é, para que você saiba o momento que você precisa parar, né, de usar,
porque muitas crianças e jovens não sabem isso. Eles vêm para a escola com sono porque ficaram a noite inteira jogando. Então, são duas situações que a gente tem que segurar e controlar com a nossa própria possibilidade do raciocínio, né? E ensinar até as novas gerações. Outro dia eu estava vendo um vídeo de um filósofo que eu não sei o nome dele. Ele estava falando que a geração dos anos 80 é uma geração vencedora. Por quê? Nós éramos analógicos e agora somos tecnológicos. Aprendemos. As gerações agora já nascem sabendo a mexer com as redes sociais, a mexer com o computador, a manipular. Eles já nascem sabendo. Nós não, nós tivemos que aprender. Então, nós temos a boa ideia dos dois mundos, né? Então, a gente tem esses parâmetros e sabe que uma hora isso cansa, que você tem que sair, que você tem que dormir, que você tem que descansar, que você tem que fazer outras coisas, né? Você tem o parâmetro daquilo que é real, do que é irreal, né? Então, a gente tem essa função também, amigo. Tem essa função de instruir as gerações mais jovens do uso consciente das redes sociais e da tecnologia. Deixa eu deixar. Amiga, Peraí, amiga, a Joyce já está na fila há um tempão. Peraí. Pode falar, opa, Joyce. não, pode falar se a Adri quiser, mas eu penso assim, ó, o que é mais importante que o Márcio falou? Vamos resumir aqui tranquilamente, tá? O mais importante é que quem tem o Cristo Consolador, que é o Evangelho, como base, ele já tem por si só esse discernimento que você fala. Então, quem estuda as obras de Kardec já tem esse discernimento de saber o que é certo e o que é errado, e já coloca e já posta coisas boas. O que você vê hoje na mídia? Quem tem a base do Espiritismo, você sabe muito bem quem é. É aquela pessoa que é calma, que é tranquila, que coloca frases de efeito, mas de efeito na parte espírita, o porquê você está aqui, como você está aqui, que explica efetivamente. Quando a gente transmite isso para filhos e quando a gente transmite isso para outras pessoas, a gente está difundindo o espiritismo de uma forma ampla, porque hoje a internet alcança locais que a gente nem imagina. Então, por exemplo, se eu quiser mandar alguma coisa para algum amigo na Europa, muita gente na Europa vai estar vendo isso, porque ele vai retransmitir. Então, esse é o caminho. O que Jesus tinha nas mãos antigamente, né, Márcio? Era simplesmente o poder da oratória e o poder de usar exemplos da época, para que as pessoas que tinham pouco entendimento e quase nenhum estudo pudessem entender através da palavra dele o que ele queria transmitir. Kardec já foi mais além, Kardec já deixou livros escritos. Por que o Evangelho segundo o Espiritismo muitas vezes é mais usado do que própria Bíblia? Porque, na realidade, a Bíblia foi transcrita de história para história, de uma pessoa para outra, é aquele famoso um conto aumenta um ponto, né? Lembra que a gente brincava disso? Telefone sem fio? Então, na época, foi o telefone sem fio. Quem fez a Bíblia virar alguma coisa foi Constantino, um dos, né? E um rei do Egito. Mas eu falo para vocês que a obrigação, porque eu me torno como defensora dessa história de ficarmos na internet levando as mensagens do Espiritismo. Por quê? Porque, na realidade, muitas vezes, é aquilo exatamente que aquela pessoa está precisando naquele momento. E a gente está simplesmente colocando ali, falando, Deus que siga para aquele que precisa.
Então, quem tem a base do espiritismo, teoricamente, é obrigado a se manifestar dessa forma nas redes sociais. Isso é o mais importante, a disseminação dessa cultura que nós temos, que está extremamente bem escrita e que já no Brasil é traduzida, porque nosso evangelho é traduzido do francês por várias e várias pessoas. Você vê vários e vários reautores, né? Que eu acho até engraçado, como é que a pessoa quer ser reautora de uma obra que já foi escrita? Nunca vi isso, mas tá bom, a gente aceita de acordo como está ali. E que nós temos uma ampla base para difusão. Isso é o mais importante. Então, o que o Márcio falou é extremamente importante. Como se fazia antes, como é agora, e o que nós, como espíritas, podemos fazer, né? Que é difundir o espiritismo da melhor maneira possível, na língua que o povo entende agora, né? Que é a língua, infelizmente, das inteligências artificiais. Eu falo para vocês porque eu tenho feito algumas palestras em cima de inteligência artificial. Ela sabe, às vezes, mais espiritismo do que eu. Aí eu vou olhar no Evangelho, realmente é aquilo que é. Por que eu falo infelizmente? Porque eu deveria saber mais do que ela, né? E infelizmente, a internet nos traz essa desvantagem da preguiça de pensar, né? Essa preguiça que a gente tem de pensar, de parar para ler, a gente vai direto no assunto, eu quero saber sobre isso, a gente vai direto no assunto, a gente não procura mais, a gente não faz mais leitura de livros Meus físicos. alunos assim, né? Quando a gente era criança, vai no Pai Dicionário. Agora eu falo para eles, vai no Pai Google. É isso mesmo. É uma coisa que infelizmente a gente está desaprendendo a pensar, e que os jovens estão desse jeito. Eles não sabem mais fazer cálculo, eles não sabem mais nada. Por quê? Porque a internet dá tudo. Então, que dê pelo menos bons exemplos. Beijos. Beijos. Adriane, pode falar. Ouvindo o Márcio, e você também, Lívia, me ocorreu o quanto a gente aprendeu com a tecnologia, e agora com o IA, né, como a Joyce colocou, mas tem momentos que a gente precisa do analógico. Mesmo os jovens, eu percebo, outro dia eu estava pesquisando, e acabou a internet, abaixou, estava chovendo, eu falei, eu não vou parar. Gente, eu precisei dos livros em volta, eu precisei do nosso pai dicionário, porque eu estava sem internet. Eu falei, eu não vou parar, né? E aí eu acho que a gente deve reforçar um pouco isso com os nossos jovens. Até o meu filho brincou, falou, mãe, você está pesquisando no dicionário? Eu falei, filho, não tem Wi-Fi, não sei se você percebeu. Ele falou, percebi, por isso que eu estou aqui. Porque a hora que acaba a internet, a pessoa vai fazer o social, né? Então ele saiu do quarto dele e foi para a cozinha conversar comigo, que é onde eu estudo. Então, eu até aproveitei e falei para ele, tá vendo, filho, como às vezes a gente precisa do bom velho livro, saber como pesquisar num dicionário, saber como buscar bons livros, ter eles em casa, porque às vezes essa tecnologia que hoje dispomos, ela é tão frágil que em algum momento a gente precisa se reportar aos momentos antigos. E mesmo hoje, tendo esses recursos de videoconferência, até na própria educação, né, Lívia? Hoje chegou-se num consenso que só o aprendizado à distância não está sendo suficiente para formar profissionais. Então, está tendo que mesclar o que é... A nível universitário isso, né? Proibiu que acho que 4 ou 5 cursos não podem ser online, não tem que ser totalmente presencial. E alguns têm que mesclar, nunca só online. Então, eu acho que a gente tem sim toda essa tecnologia à disposição, e nós temos que ter 2 fatores importantes. Um,
é saber voltar ao nosso momento analógico, à nossa oratória primária com o mestre. E um outro até o crivo, né? O crivo de discernir e poder dar essa formação às nossas crianças, aos nossos jovens, como a Lívia falou, o momento de parar, um momento de escrever. Gente, outro dia eu estava ouvindo uma música, eu falei, vou traduzir. Eu traduzi escrevendo, eu não digitei. Eu falei, gente, como a gente fica enferrujado, né? Então, fazer com que eles percebam que existe a tecnologia, mas que a base inicial, e ela vai ser sempre eterna, vai ser o analógico, vai ser escrever, vai ser ir até a faculdade, ir até a escola. O online, o online, as redes sociais, a comunicação tecnológica, vai sempre avançar, mas nós não vamos deixar de perder esse manual, né? E nem dá, porque ele é a base de tudo. Então, eu acho que mesclar as duas coisas e ensinar isso às nossas crianças, aos nossos jovens, e a nós mesmos, né, se educar, eu acho que ainda é o nosso caminho. É isso. Realmente, a internet, ela tem que ser educada, tem que ser ensinada, né? O seu uso, os perigos que ela demonstra. A gente fala muito para as crianças, porque eles não têm esse filtro. Eu já contei para vocês aqui que o aluno bateu de frente comigo do 5º ano, que a Terra era quadrada, porque ele escutou um youtuber falar que a Terra era quadrada. E ele bateu de frente comigo e eu me calei, porque não tinha saída dali, né? E então a gente tem que educar como o jovem, a criança, do mesmo jeito que você educa o bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado, dá licença, por favor, também tem que ensinar a usar a internet, o quanto pode ser positiva para a sua vida. Pode falar, Karen. Peraí, deixa eu abaixar a mãozinha, porque eu sou igual a Joyce. Eu falo depois eu esqueço de baixar a mãozinha. Não, eu só queria complementar o que você falou dos cursos online, que são todos os cursos voltados para a área da saúde, não pode mais ter online. É só presencial. E eu queria também complementar isso que vocês estão falando com os temas que você colocou de depressão e ansiedade. Você vê a criançada, os jovens, né, os mais novos hoje, que a gente que é dos anos 80 que viveu essa transição do analógico para o digital, a gente consegue fazer esse filtro, a gente consegue chegar em casa e largar o celular e fazer outras coisas, e o celular fica lá. Às vezes a gente até esquece de responder mensagem, esquece de fazer alguma coisa no celular, porque você tem outras coisas para fazer que te ocupam, e que são coisas analógicas, não são coisas digitais. E mesmo o celular, às vezes a gente pega ele para usar para fazer uma pesquisa, para falar com alguém e tal, mas às vezes a gente esquece, porque a gente tem essa condição de trocar, né, do digital para o analógico com facilidade. E a ansiedade e a depressão no pessoal jovem está acontecendo muito mais, por quê? Exatamente porque eles não têm esse filtro, eles são extremamente imediatistas. E aí, quando eles, por um acaso, se frustram com alguma coisa que eles não conseguem resolver de imediato, eles acabam caindo em depressão. Então, você vê, os temas, eles são complementares. Então, a gente chegou num tema agora que traz os outros dois, que é a ansiedade e a depressão. Porque a molecada não sabe, não tem filtro para isso. Sair. Tanto é que quando eles ficam sem internet ou eles ficam sem o digital, eles ficam perdidos. Foi que nem a Adriane acabou de falar, quando eles ficam sem o digital, eles vão socializar. Por quê? Eles não socializam, eles não sabem conversar. A gente estava tendo uma conversa nesse final de semana na casa da minha tia, que a gente falou exatamente isso. Nós somos de uma geração que gosta de conversar. A geração de hoje em dia, eles se reúnem em barzinho para cada um ficar no teu celular. Eles não conversam. Porque aqui em casa as crianças tiram barato, as crianças que já são tudo adulto, né? Tiram barato de mim, porque eles falam que se eu for numa fila da lotérica, eu faço 3 amigos para uma vida inteira.
Mas por quê? Porque a gente conversa, a gente socializa, a gente não sabe ficar só no digital. A gente consegue, né, ter outros assuntos, ter assunto com as pessoas. E eles, hoje em dia, eles não sabem conversar, eles só sabem mexer no celular, conversar ali naquele grupinho que eles têm e só. Eles não sabem. E quando você socializa com alguém, é você que é estranho, eles são normais. Algumas escolas do mundo, né, as maiores do mundo aí, a Finlândia e outras, já perceberam esse contexto e já estão voltando para trás. Aqui foi proibido o uso do celular nas escolas. Por quê? Os alunos estavam constrangendo os professores, os alunos só ficavam com o fone de ouvido na aula e o professor lá falando e eles com fone de ouvido. E também por estar usando e conversando no WhatsApp no meio da aula. Eles não estavam usando a ferramenta de acordo com o que poderia ser feito na aula, que era estar pesquisando uma palavra que não entendeu, né? Que o professor falou, ele podia estar lá pesquisando aquela palavra para entender melhor o contexto, ele podia estar abrindo uma explicação um pouco maior sobre aquele assunto, né? Ele podia estar contribuindo com alguma pergunta para o professor, que ele viu ali na mídia social, que a pessoa não entendeu. Professor, aqui estão falando que não entendi isso, né? Não entendeu isso. Você pode me dar uma luz sobre isso? Não, mas eles não têm ainda essas habilidades. E é dever aí não só da escola. Eu acho que é dever do lar, da família, ensinar, e da escola também ensinar como utilizar as mídias sociais, as redes sociais. Apesar da beleza, né, da beleza da palestra do Marcinho, que a gente precisa ser divulgador, a gente precisa mesmo, mas a gente também precisa trabalhar nessa outra frente aí, né? Mãe, quer falar? O que eu acho que ajudou muito, muito na casa espírita, que é um lugar, a grande maioria das casas espíritas reúnem pessoas de todos os níveis, e principalmente aquelas que estão chegando agora, né? Que nunca tiveram oportunidade de até pegar um livro. Então, o computador, o telão, é uma beleza, porque pode ser ampliada com as figuras, com as historinhas, né? E com toda a explicação possível, como o Marcinho falou hoje, Jesus falando na beira do lago, né? Uma figura dessa no telão chama a atenção, desperta o público, né? Assim como nos outros assuntos também. E agora, com a idade, que o ouvido vai falhando, é muito bom ter o telão, porque a gente lê, né? Agora, quem não sabe ler, ainda está faltando na casa espírita os sinais, né? Mas eu achei muito, muito produtivo isso, porque por mais que você explanasse só explicando, a imagem fala muito, né? Então, agora, vocês todos falaram, mas o discernimento é muito necessário. Eu tenho visto aí publicações se dizendo casa espírita e falando de signo, falando de outras festividades, misturando tudo. Então, é isso que o espírita tem que ficar alerta. Por isso que a gente recomenda tanto que se estude pelo menos as obras básicas de Kardec, que também tem na mídia, né? Então,
Era só isso aí para completar. Com certeza, né? A gente também tem que manter a pureza doutrinária, né? Manter aí Kardec de cabo a rabo, né? Não Ô, Lívia, fala para também. a dona Neuza, ó, fala para a dona Neuza que ela não está com o ouvido falhando, fala que é uma audição eletiva. Só Eu isso, estou ouvindo, eu estou né? ouvindo. Eu sei que a senhora está ouvindo, mas não é. Realmente tem horas que a gente tem que fazer ouvidos de mercador, né? É. Bom, gente, olha como foi show, né, Marcinho? De uma palestra, a gente consegue tirar bastante coisa, bastante ideias e trocar bastante figurinhas. Vamos, então, agora passar para a nossa... Deixa eu encerrar a gravação. Vamos agora passar para a nossa parte